esse seminário e vamos postar na página do YouTube do Pet Saúde Digital, tá? Então, eu vou começar. Estou muito feliz dessa oportunidade de estar juntando aqui dois grupos importantes, né? Que é o grupo da pós-graduação, da qual a Elisandra faz parte, e o grupo Pet Saúde Digital da UFC. E deixa eu só aceitar aqui algumas pessoas. Pronto. E a gente vai começar a ter alguns seminários. O Pet Saúde Digital, ele é um programa e ele é uma política indutora, né? Baseado em uma outra política que é o PET, depois o Pet Saúde, que já tem 10 anos e são eixos temáticos. Então, o Pet Saúde já trabalhou atenção primária, atenção farmacêutica, já trabalhou equidade, trabalha ainda equidade, né? Então, os anos vão passando e o PET Saúde vai trabalhando algumas temáticas importantes e que o Ministério acredita que precisa ser trabalhado nas políticas públicas. E o PET Saúde Digital, ele vem nessa proposta, né? Onde você articula o ensino, o serviço, e né, de modo multidisciplinar, e dessa vez ele traz para a gente a possibilidade de estar atuando com as pessoas da tecnologia da informação e da comunicação, né? Então, esse é o grande diferencial do PET Saúde Digital. Ele traz o serviço, a academia, né? Então, a gente tem monitores, e o fato da gente ter também uma outra coisa diferencial desse PET, ali, você que está, né, um pouco distante do programa, é que a gente tem pessoas em campus à distância, né? Então, o professor Wagner, que também é tutor comigo, do grupo de aprendizagem tutorial 3, ele é do campus Quixadá, e os alunos também. Então, essa é um desafio, mas também é uma oportunidade da gente fazer, né, ter grupos à distância espalhados. Então, essa é a intenção. A gente vai começar a trabalhar ciclos de debate, porque o PET Saúde Digital também, de uma maneira não tão inovadora, né, em relação ao PET, mas para o serviço é inovador, porque ele traz a necessidade da gente trabalhar tecnologias, produtos, né? Então, a gente trabalha entregas, como a TI geralmente trabalha, né? Através de entregas. Na saúde, a gente nem sempre trabalha assim. Então, a gente precisa juntar esses dois campos, e aí a gente vai ter esse ciclo de debates, né, de formação, para que a gente tenha uma base alinhada dentro do PET Saúde Digital, principalmente do GAT3, né? Que é o grupo de aprendizagem tutorial que trabalha com a integração da atenção primária com a atenção especializada. Na UFC são 10 grupos de aprendizagem tutorial, e no hospital, vinculado ao Hospital Walter Cantídio, a gente tem 3 grupos. Então, a gente tem o GAT3, o GAT4 e o GAT5. O GAT3 trabalha com integração, né, da atenção primária com a atenção especializada. O GAT4 trabalha com avaliação e monitoramento através de dashboards. E o GAT5 trabalha com o telediagnóstico, tá? E aí a gente tem outros grupos, né, dentro da UFC que trabalham em outras estratégias também, tá? Só para você entender como é que funciona. E aí a gente convidou, né, esse primeiro debate várias outras pessoas de outros PETs, inclusive. Então, talvez entre aqui pessoas que não são vinculadas nem ao UFC para a gente trabalhar esse tema, tá? São temas mais teóricos, mas que a gente precisa uniformizar, né, ter uma linha de trabalho, de entendimento de todo mundo, e aí por isso a gente convidou a doutora, né? Eu vou chamar doutora porque todo mundo chama profissional de saúde de doutor, então é a doutora Elisandra Pinheiro, não é doutora, mas é doutora, que é fisioterapeuta e trabalha com a gente no programa de pós-graduação, estudando integração, né, do serviço de saúde. E aí vou deixar ela se apresentar mais, e aí hoje ela vai fazer esse trabalho com a gente, ela vai nos dar um pequeno seminário e depois a gente vai abrir para um pequeno momento de debate. Queria agradecer muito, né, os outros membros que não são do GAT3, né, que não estão aqui para ouvir o que a Elisandra tem para falar, e como é que a gente vai poder associar o que ela
vai trazer para a nossa proposta, seja no GAT3, seja no PET Saúde Digital da UFC ou em outros PET Saúde. Tá bom? Eli, tá com você, fica à vontade. Então, gente, boa tarde. Agradecer o convite da professora, né, o espaço. Eu sou fisioterapeuta, egressa da UFC, sanitarista pela Escola de Saúde Pública da Paraíba. Então, algumas experiências relacionadas à integração, a questões de sistemas de informação, a gente vai dialogar um pouquinho por essa vivência. E aí estou orientando a professora Magda, né, na pós-graduação. E a gente inicia falando um pouco desse conceito da integração para a saúde, né? E como tem sido descrito na literatura, né? A integração, ela se relaciona intimamente com a fragmentação do cuidado. Então, os modelos de atenção à saúde, eles buscam se organizar pensando na oferta dos serviços, na integração entre os pontos de atenção e na existência de uma população adscrita, onde aquela equipe de saúde vai se responsar sanitariamente por aquela determinada população, e o sistema vai se organizando de maneira a proporcionar um cuidado integral, né, que acompanhe a população, o indivíduo e sua família. E é um conceito que ainda que na realidade da América Latina, né, ela tem sido atrelada às redes de atenção à saúde, e na experiência do sistema de saúde do Reino Unido, que também tem a perspectiva universal, eles trazem que o conceito de cuidados integrados, ele deve ser entendido como uma resposta dinâmica e relacional, e que o sistema ele deve se organizar de forma a superar essas barreiras que existem, né? Barreiras de acesso, barreiras de integração entre a atenção básica, a atenção hospitalar, ou entre os mesmos níveis de atenção. E por ser algo complexo, existe toda uma cautela relacionada à mensuração, aos indicadores de saúde que daí partem. E para a gente falar sobre integração, a gente também precisa falar sobre a regionalização, que é a estratégia no qual o SUS ele utiliza para organizar também os serviços. Desde a Lei 8080, a gente tem a ênfase ali na descentralização dos serviços, ou seja, os serviços que existem em uma maior concentração nos grandes centros urbanos, que eles consigam chegar em outros municípios, né, a depender ali dos aspectos da população, a regionalização e a hierarquização da rede, pensando que cada ente federado tem ali o seu papel na organização do sistema. E aí a gente tem uma série de normativas que trazem aspectos de financiamento, o papel dos municípios, e a gente chega num cenário ali no começo dos anos 2000, onde uma série de pactos foram formalizados na ideia de expandir a cobertura dos serviços, de melhorar a atenção primária à saúde e conseguir ofertar esse cuidado integral. Quando a gente fala da regionalização, a gente também fala de planejamento. Existe também algumas normativas que regulamentam esse planejamento em saúde, que indica que ele tem que ser ascendente, ou seja, do nível mais local até o nível federal, e que ele tem que ser integrado. Então, existe uma perspectiva, né, que é a do planejamento regional integrado, que ele é como se fosse uma base para os planos seguintes. Então, a ideia dele é de oportunizar a equidade regional. Quando a gente pensa em regionalização, a gente pensa na definição de regiões de saúde estratégicas, que são regiões que compartilham características sanitárias e também culturais semelhantes, e a partir disso é feita toda uma análise da situação de saúde e são estabelecidas diretrizes, metas, indicadores. Então, o planejamento regional integrado, ele é a base para o plano regional, né, de uma determinada região, que vai ser base para o plano macro-regional, chegando até o plano estadual de saúde, que é um dos instrumentos de gestão do SUS. Então,
existem alguns aspectos que precisam estar presentes no Plano Estadual de Saúde e que partem de um processo de planejamento. E aí chega nos espaços de pactuação no SUS, né, que é representado aqui na Comissão Intergestores Regional e na Bipartite, que tem representantes do Conselho do Conselho de... Eita, que eu estou esquecida. Dos secretários municipais de saúde e secretários estaduais de saúde, né? E existem pactuações que são feitas entre as regiões de saúde. Então, dos serviços, dos custos relacionados aos serviços, de um determinado, por exemplo, um serviço diagnóstico, de exame diagnóstico, que é pactuado ali, pensando naquela realidade daquele município. Então, nesse espaço de gestão, tudo isso é pactuado. E aí chega também no outro aspecto de gestão, né, que é o contrato da organização pública, e tudo isso parte de um planejamento, tá? Então, eu trouxe esse percurso normativo que antecede a como a gente está organizado agora, porque ele dá a base para isso, e também porque o cenário normativo é que permite com que a gente tenha financiamento, com que o sistema consiga se organizar. E a regionalização, ela é o eixo estratégico, Eli, né? Na verdade... Oi. Posso te pedir só para voltar no slide? Sim, claro. E se fosse possível, se você se sentir à vontade, mas então a gente pode fazer depois. Se você explicar como é que essa regionalização ocorre no estado do Ceará, já que você colocou, inclusive, o quadrinho aí, né? E a gente trabalha por Pet Saúde, a gente tem, inclusive, pessoas do nosso grupo que trabalham na CESA, tá? Então, assim, se você puder rapidamente explicar como é que no Ceará está organizado, até para que as pessoas que não têm, né, tanta intimidade com esse processo, elas acabem entendendo que quando a gente fala regiões de saúde, né, esse tipo de coisa, acho que é importante a gente até uniformizar os termos. Essa parte que a gente da comunicação, né, que a gente tem entre a área da saúde com a área de TI, tanto a gente aprende muito do vocabulário deles, né, como eles também aprendem o nosso. Então, acho que é importante, coisas que a gente parece que é natural, né, nem todo mundo sabe. Então, se você puder explicar um pouquinho. Pronto. Aqui no estado do Ceará, eu não lembro qual foi o período, não sei se foi 2017, que fechou esse cenário aqui que vocês estão vendo. Se não me engano, foi esse período, né? O estado, ele é dividido em regiões estratégicas. Mais à frente eu vou falar um pouquinho. Existe um decreto que determinou que seriam essas regiões de saúde. E o estado, ele se divide em 5 grandes macro-regiões, que são ali sede das superintendências regionais, que a gente fala. Então, a gente tem a região norte, a região de Fortaleza, a região do litoral leste de Jaguaribe, a região do Sertão Central e a região do Cariri. Essas grandes 5 macro-regiões agrupam áreas descentralizadas, que, salvo engano, são 17 aqui no estado. Essas áreas descentralizadas agrupam alguns municípios, que são municípios também que estão ali perto. Então, a gente tem na área descentralizada de Fortaleza, que tem sede em Fortaleza, a gente tem a área de Fortaleza, Caucaia, Maracanaú, Baturité, certo? E assim por diante. Isso. Então, Aí, só lembrando que essas cores, né, que vocês estão vendo, nessa legenda, não sei se não consegue todo mundo ver. Fortaleza, né, ele está delimitado, ó, laranja, litoral leste de Jaguaribe, essa delimitação maior. E essa delimitação por cores era o que antigamente se chamava de micro-regiões de saúde, e hoje em dia a gente chama de áreas descentralizadas de saúde. Elas reúnem outros municípios. Então, esses coloridos, vários rosas, laranjas e verdes, são as áreas descentralizadas de saúde que vocês veem que juntam vários municípios, né? Que formam região, né? Isso. E aí o objetivo, né, e ali vai explicar melhor, é exatamente organizar, principalmente o serviço de saúde, né? Exatamente. E aí Obrigada, esse decreto Eli. aqui, por nada. Inclusive, prof, como você tem muita experiência de gestão, você pode ir compartilhando aqui. Eu só não estou vendo vocês, mas vocês podem, inclusive, os participantes podem sempre sinalizar aqui, a gente vai dialogando, certo? Bom, esse decreto aqui, decreto
7508, ele foi muito importante para trazer essas delimitações conceituais, né, por exemplo, a região de saúde, mas também para regulamentar a Lei 8080, que é a nossa principal lei, né, que é a Lei Orgânica da Saúde, ali da década de 90. Então, alguns anos depois, a gente teve alguns direcionamentos quanto à organização do SUS. E o principal deles, e é o estratégico, né, é a rede de atenção à saúde. A rede de atenção à saúde ela é definida como um conjunto de ações e serviços de saúde que se articulam em níveis de complexidade e que a finalidade é garantir a integralidade do cuidado. Então, é garantir que as pessoas tenham acesso e consigam ter suas demandas de saúde atendidas no tempo correto, adequado e com qualidade. E esse modelo, ele se difere desse modelo piramidal que perdurou por muito tempo, porque esse modelo piramidal ele é muito atrelado à fragmentação do cuidado, né? Então, aqui a gente teria no modelo teórico atenção primária na base, atenção especializada lá no topo, uma dificuldade de comunicação entre esses níveis de atenção e um sistema ainda muito organizado na lógica hospitalar. E um sistema de saúde, né, ele precisa atender ao mesmo tempo as questões crônicas de saúde, né, os adoecimentos crônicos, diabetes, hipertensão, mas também as questões de emergência. Então, é um sistema adaptativo, como a gente viu no início, ele precisa atender ao mesmo tempo. E esse modelo piramidal, ele tinha grandes fragilidades para funcionar sob essa nova lógica. Então, a Organização pelas Redes de Atenção à Saúde, ela tem a atenção primária como o centro de toda essa organização da rede de saúde. E ela é o ponto estratégico, ela é o ponto de comunicação, de coordenação, e não existe aqui uma hierarquia entre os serviços, certo? Existe uma lógica de cooperação, onde o usuário ele consegue transitar, em teoria, sem grandes barreiras e dificuldades por todos os serviços a partir da sua necessidade de saúde. E aí, na estrutura da rede de atenção à saúde, a gente tem alguns sistemas que se destrincham em outros sistemas, né? Então, a gente tem aqui os sistemas logísticos, que ele contempla, né, sistemas de transporte, sistemas de regulação do acesso, a existência de prontuário clínico, de cartão de identificação das pessoas. Os sistemas de apoio, eles são representados por sistemas de diagnóstico, sistemas de assistência farmacêutica e sistemas de informação em saúde. Para o nosso diálogo aqui, eu trouxe um destaque para os sistemas de informação em saúde, prontuário clínico e a regulação do acesso, porque são áreas que se relacionam muito intimamente com o desenvolvimento das tecnologias, né? Principalmente nos sistemas de informação em saúde. Então, a gente tem, por exemplo, o sistema de mortalidade, ele é de 1975, antes do SUS ter as estruturas que ele tem hoje. Então, a gente tem ainda alguns entraves entre os sistemas pelo próprio processo histórico de como eles foram organizados e muitas vezes eles não conversam entre si. E aí, quando a gente fala de regionalização, das redes de atenção à saúde, existiram, né, algumas experiências que identificaram, que quiseram responder algumas perguntas, por exemplo, é possível organizar a atenção primária e a atenção especializada ao mesmo tempo? Existem processos que precisam estar prontos antes de que se avance em um determinado sentido? Então, Eugênio Vilaça Mendes, ele é um grande nome da saúde pública que tem estudado a integração da atenção primária, a regionalização. Ele também desenvolveu um modelo de uma proposta de gestão, na verdade, que se chama planificação da saúde. E tiveram algumas experiências, inclusive aqui no estado do Ceará, que trouxeram informações muito importantes. E dentro da planificação da saúde, eles conseguiram realizar algumas oficinas e compreender que antes que algumas estruturas existam, então, por exemplo, que se construam novas unidades, que se contrate mais pessoal, alguns processos precisam estar bem delimitados. Então, se fez uma analogia, né, com a criação de uma casa mesmo.
onde se mapearia, né, processos relacionados aos eventos agudos, às condições crônicas, à promoção da saúde, aspectos gerenciais, atenção domiciliar, tudo isso fazendo parte de uma construção social da atenção primária. E aí, algumas experiências indicaram que não é possível organizar as redes sem que a atenção primária esteja bem organizada. E, da mesma forma, não é possível organizar a atenção especializada sem que a atenção básica esteja organizada em seus processos e também questões conceituais. E aí, eles também lançaram mão de processos de planejamento em saúde. Bom, e aí a gente chega, né, em algumas questões mais teóricas, e que os sistemas que são complexos, eles também precisam de ações que compreendam essa complexidade, né, e que consigam se autorregular à medida que as coisas vão acontecendo. Então, a gente entende que é um processo realmente complexo e que alguns conceitos precisam estar bem estabelecidos. Com isso, né, a gente tem algumas políticas e normativas que são muito importantes nesse nosso diálogo, como a Política Nacional de Atenção Básica, né, que está ali desde 2017, tem outras normativas anteriores, mas a versão final que nós temos é essa. E só agora, em 2023, a gente teve a Política Nacional de Atenção Especializada instituída. Então, a gente levou bastante tempo tentando organizar a atenção básica, né? A gente ampliou a cobertura, mas a gente, mesmo com a boa cobertura de atenção básica, por exemplo, o estado do Ceará tem mais de 96% de cobertura, a gente ainda não conseguiu avançar na integração com a atenção especializada. Então, existe uma lógica de funcionamento, né, que também precisa de uma base normativa e de financiamento. Então, a gente teve essa nova portaria e agora, no finalzinho do ano de 2025, a gente teve a Política Nacional de Regulação, a nova Política Nacional de Regulação, que trouxe algumas perspectivas interessantes para a gente. Vou falar brevemente sobre a Política Nacional de Regulação. A professora tem um domínio da experiência também, né? E a regulação, não sei se vocês já ouviram aí, mas ela foi muito atrelada ao gargalo da atenção especializada e dessa dinâmica com a atenção básica. Então, quando a gente pensa na regulação... Quando a gente fala em fila, né? Fila, exatamente. Lista, né? Em fila, exatamente. Então, quando a gente fala na regulação, às vezes a gente já relaciona com a fila, né? Com as dificuldades de acesso. E a nova política, ela tem como objetivos promover um acesso resolutivo, equânime, organizar fluxos assistenciais, e principalmente ela traz uma novidade de promover transparência dos processos de regulação. Além disso, ela traz algumas determinações assim, conceituais que são muito importantes sobre a navegação do cuidado, o percurso do usuário, a teleregulação. Então, ela traz uma perspectiva, né? Ela engloba uma perspectiva também da saúde digital bem importante. Quando a gente fala da regulação, a gente fala de alguns aspectos centrais, né? Entre eles, o fluxo da regulação. Aqui a gente tem um exemplo bem simplificado de como o usuário, por exemplo, chegando na atenção básica, ele sendo encaminhado, ele vai perpassar ali pelo especialista. Por exemplo, existe o Sistema Nacional, que é o SISREG, que quando se tem acesso por ele na atenção primária, você consegue já na atenção primária encaminhar o usuário, indicando qual o local, qual o serviço, e aí você consegue ter um gerenciamento da lista de espera dentro da unidade. Quando a gente não tem isso, em alguns municípios, a gente tem uma dificuldade nesse gerenciamento da lista, do absenteísmo e do acompanhamento dos usuários. Quando a gente pensa já na rede de urgência e emergência, que é esse exemplo aqui do desenho, né, dessa representação... Eli, só te atrapalhar aqui um pouquinho.
porque a gente está nessa exatamente, acho que é importante, né? Você falou do CISREG. O CISREG é o sistema de informação que o Ministério da Saúde libera gratuitamente, né, para o Brasil inteiro. E aí, como ele falou, só que tanto os estados como os municípios, eles são autônomos para escolher, né, ficar com o CISREG ou adquirir ou desenvolver uma ferramenta nova, né, de regulação. E aí, no caso do Ceará, a escolha em relação ao Estado, né, se deu pela escolha de uma empresa que tem o FastMedic, né? Então, a gente tem o FastMedic da regulação do Estado, e para facilitar, porque antes era um outro, chamava Unisus Web, né? O município de Fortaleza, que é o maior município, né, que tem a maior rede, também escolheu fazer com a mesma empresa, inclusive na dispensa de licitação, esse foi um dos motivos, né? Se é a mesma empresa, apesar de serem bancos separados, serem estruturas separadas, mas é a mesma empresa e o software ele é muito semelhante. Então, a gente tem um FastMedic de regulação estadual e um FastMedic de regulação municipal de Fortaleza, tá? E alguns municípios menores também adquirem ferramentas próprias para fazer a regulação. Mas o Ministério tem o CISREG para quem quiser usar. Acho que é importante, como a gente está no Pet Saúde Digital, que as pessoas entendam. Desculpa, pode ir? Não, desculpa não, pode interromper. Então, uma das fragilidades relacionadas aos sistemas é porque a gente tem também algumas limitações dos sistemas que são disponibilizados também pelo Ministério da Saúde, em termos de atualização, em termos de volume das informações. Então, alguns municípios, né, contratualizam, adquirem outras formas, e que se integram também com as informações que são geradas, né, nas bases de dados do SUS, e seguem, né? E aí, dando seguimento, a gente traz um pouquinho sobre o cenário da atenção especializada, como a gente citou há pouco, de um dos grandes problemas e gargalos, né, que tem sido registrado na literatura, na mídia, nos jornais, né, das filas de espera. E as filas de espera, realmente, elas são um desafio, né, que vem sendo enfrentado por algumas frentes, né? Aqui eu trago o exemplo do Programa Nacional de Redução das Filas de Cirurgias Eletivas, que foi instituído pela portaria em 2003. Percebam também que os esforços, não digo esforços, na verdade, eu digo que o cenário político, não digo político partidário, mas eu digo político macro, né? Pensando nas ações políticas, né? De Estado, enfim. Como elas conseguem também organizar e dar atenção para determinados cenários, né? Então, com algumas portarias, a gente conseguiu ali financiamento, né? Um suporte de financiamento, pensando que nosso sistema ele tem uma questão de subfinanciamento histórica, e que conseguimos, né, superar aí algumas fragilidades. Então, esse programa ele tinha algumas metas, os estados que aderiram, eles precisaram fazer também um plano para enfrentamento dessas filas de espera. Então, do que foi planejado, que é exemplo do estado do Ceará, ali no ano de 2024, superou-se, né, atingiu-se o que estava planejado para a realização de cirurgias eletivas e ainda superou-se. A professora que estava na gestão lá do Hospital Universitário também tem mais propriedade para falar de como foi esse movimento. Mas a Covid-19, ela acelerou alguns processos, né? Entre eles, essa questão das cirurgias eletivas, porque na Covid a gente teve a suspensão de atendimentos, de cirurgias, algumas condições de saúde tiveram agravamento, né? Pacientes crônicos tiveram agravamento de condições, e aí essa estratégia foi muito importante nesse sentido, para a região Nordeste, para outras regiões do país. Aqui no Ceará, desde 2019,
o Estado desenvolveu uma plataforma que se chama IntegraSUS, onde já tem, antes mesmo dessa nova política de regulação, uma publicidade, né, de como que está a fila para cirurgias eletivas e o número de procedimentos realizados, né? Pelo FastMed, como a professora falou, se consegue fazer a população consegue ter acesso a essa informação. E aí aqui a gente tem um comparativo do ano de 2025 para até esse momento atual de 2026, né? Quantitativo de cirurgias que já foram realizadas. Aqui, como o Estado sinaliza, né? Eli, tu pode só voltar. Gente, eu estou numa crise de asma por causa da influenza, então eu estou até evitando falar muito, mas é interessante ali colocar isso, né? Porque a gente não combinou, deixa ela fazer. E aí eu tenho muito orgulho de dizer que é a gente que fez o IntegraSUS, né? Foi na época do Cabeto, antes da pandemia, a gente tinha começado para monitorar a questão da ocupação dos hospitais estaduais, né? Então, a plataforma para colocar o acesso aberto, anonimizado. Então, eu não sei como é que está agora, mas antigamente a gente, inclusive, disponibilizava, né, para baixar as planilhas. Só que isso foi antes, né, da pandemia. Quando chegou a pandemia, foi essencial, porque ajudava muito a gente durante a pandemia, inclusive com trabalhar com a mídia, né? A mídia, a população e a gente informando os dados. Então, é só para colocar para vocês que isso aqui não existia, né? Também fui eu enchendo o saco, a gente foi bater lá em Brasília, que era onde tinha uma plataforma na época de dashboard que chamava Connect SUS. A gente foi visitar lá e aí a gente trouxe essa ideia para cá, né, com a outra forma. Então, só para quem não conhece, acho que vale a pena se colocar no Google lá, Integra SUS, vai aparecer e tem vários dashboards que podem ser explorados, porque a gente entende que o controle social ele é importante para dar o feedback para a gestão pública, né? E também para a gente aprimorar, fazer aquele ciclo de melhoria, né? Planeja, avalia e volta de novo. Então, faz parte da gente fazer esse monitoramento dentro, hoje em dia, de política pública. A gente não pode ter mais a ideia de fazer políticas públicas sem dados e sem mensuração. Então, Integra SUS, né, para além do que a Eli está falando de integração, das filas eletivas, da regulação, ela é uma plataforma que trata de vigilância, de atenção, mas a gente, inclusive, ganhou um prêmio à época da Covid, né, de transparência. O Ceará era o estado mais transparente e a gente ganhou o primeiro lugar nessa época. Então, no HU, ali, a gente também tem a FAPIS, né, que acho que no começo a gente te mostrou, lá com a Abel, que também é uma proposta, né, de gente do próprio serviço. Então, é só mostrar que digamos, essa inquietação, né, de você saber e você estar no próprio serviço, é possível criar, né? O Ministério tem bases muito grandes, mas a gente pode ter a criação de bases locais para estar monitorando e avaliando os nossos serviços de saúde. Bom, e aí o Estado também sinaliza aqui, né, como que se dá o processo para cirurgias eletivas, qual o caminho que o usuário faz, né, a partir da atenção básica até chegar ali o seu dia de ser chamado para fazer a cirurgia. A gente tem também um novo contexto, né, normativo, com o programa Agora Tem Especialistas, que a proposta era de reduzir o tempo de espera pelos atendimentos, e aí eu trago um destaque para a perspectiva da telesaúde, de encurtar tempo de espera para exames, né, com especialistas. Existem algumas críticas para algumas dessas estratégias, por exemplo, as carretas e mutirões, né, pensando na atenção básica, no acompanhamento do usuário, mas lança-se mão de várias estratégias para conseguir reduzir, né, as filas e as pessoas conseguirem ter suas necessidades atendidas. E aí eu vou passar um vídeo bem breve e vocês me sinalizam se está aparecendo para vocês. Você já ouviu falar em Está aparecendo? Está aparecendo sim. Interoperabilidade? Você já ouviu falar em interoperabilidade? Interoperabilidade é a capacidade de diferentes sistemas ou dispositivos de se comunicar e trocar informações de forma eficaz.
Ela é muito importante por algumas razões, como aumento da eficiência operacional, melhora na precisão dos dados e facilidade na tomada de decisões estratégicas. A falta de padronização nos dados pode dificultar a comunicação entre sistemas diferentes e no acesso às informações, podendo resultar em erros médicos e em uma transição de cuidados inadequada. Pensando na área da saúde pública, é fundamental que tenhamos um padrão para a troca e hospedagem dessas informações, para que o atendimento a pacientes possa ser aprimorado e realizado de forma cada vez mais segura e eficaz. A interoperabilidade permite que as informações clínicas dos pacientes sejam compartilhadas de forma rápida e segura entre diferentes serviços, garantindo que os profissionais tenham acesso às informações prévias, independentemente do local em que o paciente recebeu tratamento anteriormente. Com esse objetivo, o Hospital Sírio-Libanês, em parceria com o Ministério da Saúde, via ProAdSUS, está implementando o projeto IPS neste triênio. Bom, acredito que seja de conhecimento, né, de vocês, essa questão da interoperabilidade entre sistemas de informação de saúde, que é uma das fragilidades que a gente tem no SUS ainda, né, em processo de superação. A gente tem sistemas de informação que são antigos, né, que até mesmo máquinas mais recentes têm dificuldade de ter esse programa funcionando, né, softwares funcionando. Então, é de muito interesse do pessoal da saúde, enfim, que a gente consiga acessar o percurso do usuário, por exemplo, na atenção básica até a atenção especializada, né, na alta complexidade. Então, é de interesse que a gente consiga saber quais diagnósticos essa pessoa tem, né, as informações ali do contexto de onde ela mora, enfim, informações que são muito ricas e importantes na atenção básica, a gente precisa ter acesso. E a gente tem ainda cenários muito diferentes, né, pensando principalmente nessa questão dos sistemas que são contratualizados, né, entre os municípios. Então, isso aí é uma coisa importante, né, Lida, a gente colocar aqui até para a gente pensar quando a gente vai orientar a contratação, né, a gente é gestor, por exemplo, e está numa prefeitura ou está no estado. Muitas vezes as empresas chegam com soluções bastante interessantes, né? Mas aí, primeiro, tem alguma coisa, né, pública, gratuita, aberta, acho que é uma coisa importante. E se tem interoperabilidade com os sistemas de informação, que às vezes se vendem soluções mágicas que não tem e acaba dificultando o processo, né? E isso é uma coisa que sempre tem que ser vista, tem que ser avaliada. Sim. E no cenário da atenção básica, né, a gente tem o SUS APS, que tem ali informações muito importantes que a gente consegue colocar, mas que também tem algumas limitações, e que o gestor realmente acaba contratualizando, né, alguns que trazem outras operacionalidades, que você consegue ter ali um painel dos indicadores, de fácil acesso e tal. Então, a gente tem limitações nos nossos sistemas, inclusive dos sistemas que a gente tem disponível, né? E aí entra em outras questões, como o pessoal, né, os recursos humanos que nós temos, ou que o sistema tem dado a atenção para desenvolver, para melhorar esses softwares, essas plataformas, e produzir essa integração dos dados, né? Quando a gente fala da integração da rede, a gente também fala da integração dessas informações e dos sistemas de informação. Então, muitas vezes, alguns sistemas de informação, o profissional ou o gestor tem que fazer busca ativa, né, de sei lá, cruzar o CPF do usuário X para encontrar a informação, né, desse usuário que está ali registrado em outro sistema. Então, a gente tem essa barreira a ser vencida, né? E nesse sentido... E ali, só também pontuar, né, que a gente deu um avanço agora, né, nesse ano, porque o CPF passou a ser o indicador, né, identificação obrigatória no SUS, porque esse era uma grande luta da gente já faz um tempo, porque criou-se o Cartão Nacional de Saúde com algumas regras que não eram adequadas, digamos assim, né, para
o mundo contemporâneo, então a pessoa podia ter vários cartões e tudo, isso dificultava muito. Então, o atual governo, né, ouvindo a área técnica, já estabeleceu que é a partir, acho que é agora, né? Já, se não já foi, vai ser agora, esse semestre, que o uso do identificador único para os sistemas de saúde vai ser o CPF, né? Até porque o CPF, hoje em dia, a criança sai da maternidade já com o CPF. Óbvio, sempre vão existir exceções, né? Não tem como, mas a gente não pode pautar o benefício maior a partir das exceções. Então, isso foi um grande avanço que a gente vai conseguir vivenciar também a partir daqui para frente. Isso. E aí teve o Ministério da Saúde, né, criou essa rede nacional de dados em saúde, que a priori precisava de uma adesão dos estados, municípios, que tinha essa perspectiva de integração entre os sistemas. E essa sociedade da informação, tecnologia da informação em saúde, planejamento, traz uma definição para a interoperabilidade como uma capacidade de diferentes sistemas de informação, dispositivos, aplicativos, de acessar, trocar, integrar e usar cooperativamente dados de maneira coordenada, além de fronteiras organizacionais, enfim, nessa ideia, né, de integrar essas informações. Eles retratam 4 níveis dessa interoperabilidade. O nível 1 é tratado com uma interoperabilidade fundamental, se concentrando na troca de dados de forma segura. O nível 2, na interoperabilidade estrutural, que aí vem das estruturas de sintaxe, né, que eu acho que é da linguagem da programação. O nível 3, relacionado à interoperabilidade semântica, um nível mais completo de interoperabilidade, onde se utiliza a estrutura da sintaxe, mas também com, né, o significado, as padronizações ali desses dados, do compartilhamento das informações. E o nível 4, que inclui a governança, questões políticas, questões sociais, jurídicas, para promover essa comunicação e essa cooperação. E aí eles retratam 3 padrões relacionados a essa interoperabilidade. A primeira é sobre as terminologias. Então, sistemas de saúde que se comunicam, eles dependem de ter vocabulários estruturados, e aqui um exemplo a CID-10, né, que ali tem códigos relacionados às doenças. O outro exemplo é os padrões de conteúdo, ou seja, os conteúdos que estão nessas trocas de informação. E o outro é os padrões de transporte, então o formato que essas mensagens são trocadas entre os sistemas, entre computador, e como esses documentos são, né? Então, por exemplo, como que se registra ali um exame de imagem para a diferença do registro de um exame laboratorial, né? Essa troca de informações. E aí a gente tem o cenário ali pelo mundo, né? Alguns países do mundo, como que isso tem ocorrido. O Canadá também e no Reino Unido, que tem uma perspectiva de sistemas mais universais. A gente tem os registros médicos eletrônicos, né, onde tem ali o registro dos dados clínicos, medicações. O sistema do Reino Unido também nessa perspectiva de troca de informações e também com algumas pactuações. E nos Estados Unidos, que tem um modelo de saúde fragmentado, né, essa interoperabilidade também é um pouco fragmentada, trazendo ali a necessidade de criação de leis, né, para evitar que informações de saúde sejam bloqueadas, porque isso acontecia por questões mercadológicas. E no SUS a gente tem uma regulamentação de 2011 falando sobre essa interoperabilidade, e a gente tem avanços maiores nesse sentido na saúde suplementar. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos que gostaria que quem se sentisse à vontade falasse o que é que vem à mente, pensando no que a gente já discutiu, né, com essas imagens que eu trouxe aqui, essas notícias. Podem falar sem timidez. Deixa eu ver o povo, não estou vendo ninguém. Eu ia pedir quem puder ligar a câmera para a gente ver vocês agora, que a gente já está
quase concluindo, a gente queria ver vocês. Será que vocês conseguem ligar as câmeras? A gente queria colocar vocês na salinha de, ó, tá vendo? Ó, como a gente tá bonitinho, todo mundo no auditório. Alguém quer falar? Cleison, Eliane, que eu tô vendo aqui. Ah, Ana. Cadê a galera? Boa tarde a todos, né? Parabenizar aí pela excelente apresentação da Elisandra, né? Muito, assim, muito pontual. Realmente é uma coisa assim que para mim, né? Esse leque de dados de informação ainda dá um tilt que é muita informação comutada, né? Em uma apresentação. Mas assim, fico feliz, né? O estado do Ceará aí avançando e a gente fazendo parte disso. E o caminho, eu venho de um estado, né? Que isso aí lá está muito bem encaminhado, muito avançado, que é Pernambuco. Então, eu tenho uma certa comunicação com o pessoal de lá que faz essa interoperabilidade entre prefeitura, estado e a alta complexidade, o terciário partinário, que é o Hospital Universitário de Pernambuco. E, assim, tem pessoas, né, que eu tenho esse elo, esse link, e eu sei como isso faz a diferença na rede, na cadeia, né, nessa teia de informação, de procedimento e assistência ligada ao SUS. Então, assim, eu fico muito feliz, né, que o Ceará vem avançando nisso e que a gente está com esse olhar despertando para, né, essa ponta da tecnologia e a questão da interoperabilidade entre a rede, né? Então, fico muito feliz, né, que a Elisandra vem trazendo aí esse debate e, assim, com muita propriedade e mostrando aí dados, né? Dados importantes que a gente tem que olhar para ele e dizer, assim, é possível fazer diferente. Obrigada, Eliane, pelo seu feedback. Bom, eu trouxe aqui, alguém mais tem interesse em falar, participar? Boa tarde. Boa tarde, você consegue me ouvir? Eu não consegui ligar a câmera, não sei porque ela está desabilitada, eu não sei. Eu me chamo Sara e falo de outro estado, da Bahia, né? Obrigada, professora, pelo convite. Esse convite foi enviado da Melissa, ela disponibilizou no chat. E aí eu me interessei pelo tema, eu trabalho na vigilância epidemiológica, né, em um distrito sanitário aqui em Salvador. Eu vou tentar sair e entrar novamente para ver se eu consigo acessar a câmera e aí vocês me conhecerem melhor. Só um minutinho, peraí. Tá bom. Eli, se tu quiser ir... Vou seguir. Aí quando ela entrar, a gente continua. Bom, aqui eu trouxe algumas notícias, né? A mídia geralmente traz notícias muito negativas sobre o SUS, né? Mas a gente tem aqui alguns exemplos de como a RAIS, de atributos relacionados à RAIS. Então, a gente teve alguns avanços aqui no estado, né? Como a construção do Hospital Regional do Vale do Jaguaribe. Então, é de interesse, né? Que pontos estratégicos tenham serviços estratégicos também, né? Nesse mesmo hospital, a gente agora consegue ter o tratamento de câncer no interior do Ceará, né? Então, evitando que o paciente tenha que vir para a capital e todos os custos, né, relacionados a esse processo. A gente teve um novo cenário com as EMULTIs, né? Então, as equipes multiprofissionais também são muito estratégicas no sentido de evitar, inclusive, que a atenção especializada tenha muitos encaminhamentos, né? Então, se eu consigo tratar ali uma dor lombar com um fisioterapeuta na atenção primária, isso evita que, né, esse usuário chegue ali na atenção especializada e esteja mais em uma fila, enfim. E as estratégias aqui de soluções tecnológicas, por exemplo, aqui com os alertas, né, por via mensagem WhatsApp para os usuários sobre o agendamento de consultas. Então, como a tecnologia ela tem um papel importante
forte nesse sentido. Essas imagens foram exemplos dos fundamentos que fazem a rede de atenção à saúde funcionar, né, se efetivar. O primeiro deles é a economia de escala, que para a gente não faz sentido ter vários hospitais gerais em todos os municípios, porque isso, né, traz um dispêndio financeiro. E a economia de escala, a gente pensa em redução de custos de médio e longo prazo. Quando a gente agrupa serviços estratégicos, a gente tem ganhos nesse sentido. Então, um outro exemplo também, quando a gente teve o processo de vacinação, né? Algumas unidades básicas e estratégicas para a aplicação dessas vacinações, por exemplo, sabendo que com o avanço, né, da imunização da população, não fazia sentido a gente ter o imunizante em todas as unidades, sendo que muitas vezes um frasco tem 10 doses e um dia provavelmente não teria 10 pessoas para vacinar. Então, essa alocação estratégica traz também ganhos de economia de escala, a suficiência e qualidade, né? Eli, só te complementar, isso é uma coisa importante de vocês entenderem, quem está aqui, em relação à rede de atenção, né, é que economia de escala, porque muitas vezes o cidadão mesmo, e a gente pensa, né, porque não abrir um hospital em todo canto, né? Não faz sentido no sistema, seja público ou privado, porque um hospital de alta complexidade, né, ele precisa. Você tem uma equipe ali de enfermagem, por exemplo, que é dividida a cada 3, 5 leitos, né? Dependendo da complexidade do paciente. Então, você não faz sentido você ter pequenos hospitais, como ele falou. E aí, é por isso que a regionalização no Ceará foi pensada em que cada das 5 regiões a gente tenha um grande hospital regional, né? Por isso que tem o Hospital Regional do Vale do Jaguaribe, que foi o último, o Hospital Regional do Sertão Central, o Hospital Regional de Sobral, o Hospital Regional do Cariri. Fortaleza não tem porque ela já tem ela capital e ela concentra vários, né? Então, essa é uma lógica que às vezes a gente tenta trabalhar com gestor, né? Tem que abrir isso. Não tem, né? A gente tem que fazer, às vezes, é ruim para o paciente no sentido do deslocamento, né, da barreira de acesso, mas a gente pensa também nessa questão da sustentabilidade, porque quando você abre qualquer serviço de saúde, você tem que também pensar na sustentabilidade, no custeio daquela unidade. Para abrir, às vezes, é mais barato do que para manter, né? Então, por isso que ali está falando que economia de escala entra também no nosso planejamento regional. Exatamente. Entre esses fundamentos, né, da efetivação da RAIS, a gente tem aqui alguns deles, né, que são 9. Eu vou dar destaque para a integração vertical e horizontal, que são 2 conceitos bem importantes para a integração do sistema de saúde como um todo, né? A integração horizontal é quando acontece uma integração, uma comunicação entre unidades que têm ali o mesmo nível de atenção, né? O mesmo nível de complexidade, vamos dizer assim. Então, por exemplo, a atenção básica uma unidade básica consegue se comunicar com outra unidade básica, ou, por exemplo, uma UPA consegue fazer um encaminhamento adequado para um hospital ali secundário, certo? E a atenção vertical seria essa articulação entre os diferentes níveis. Então, a atenção básica, conseguir fazer um encaminhamento adequado para um hospital, e garantir a integralidade do cuidado. Esses são 2 conceitos bem importantes. Então, a gente falou muito sobre a regionalização, a gente falou sobre a rede de atenção, sobre o papel da atenção primária e sobre as dificuldades da atenção especializada. E aí a gente traz agora alguns pontos relacionados à relação desses 2 níveis de atenção, né? Atenção primária, atenção especializada, e os caminhos de entender essa integração, ela tem passado pela resolutividade da atenção primária, pela coordenação, pelos mecanismos de regulação do acesso, cenários das taxas de internação e mecanismos de avaliação da qualidade dos usuários. Nós não temos ainda um indicador único ou um índice único delimitado para mensurar a integração da atenção, a integração no SUS, porque é um processo muito complexo e a gente ainda estava organizando a casa, né? Como a gente mostrou, organizando a atenção primária para dar conta dessas necessidades. Então,
Apesar disso, a gente tem algumas normativas sobre que são condições ali sensíveis à atenção primária, porque elas nos dá alguns indicativos de como o sistema está respondendo às necessidades. Então, a gente tem um estudo, né, que fez uma análise temporal do período de 2000 a 2022, que 20% das internações que aconteceram no Brasil foram relacionadas a essas condições sensíveis à atenção primária, com decréscimos mais importantes na região norte, nordeste e centro-oeste. E é importante dizer que, ao passo que a gente tem reduzido essas taxas de condições sensíveis na atenção primária, como internações, ainda tem acontecido um aumento importante no tipo dessas condições, entre homens e mulheres, por exemplo, doenças cerebrovasculares, né? E a gente sabe que esse é um dado muito importante, pensando na repercussão para a mortalidade dessas condições, né? Que são condições preveníveis na atenção básica. Então, ela nos dá um indicativo de como essa integração está acontecendo. A gente fez um estudo, nosso grupo, sobre as condições sensíveis aqui no Ceará. E aí a gente encontrou, nessa delimitação temporal de 2015 a 2024, que os grupos mais vulneráveis, que são crianças e idosos, representaram 50% dessas internações por condições sensíveis à atenção primária à saúde. Mesmo a gente tendo uma boa cobertura da atenção básica, uma boa expansão da cobertura da atenção básica até, né, esse ano passado. Então, são informações importantes para a gente planejar a nossa assistência, né, planejar o nosso estado. E boa parte dos problemas da atenção básica são problemas também da atenção especializada. Então, solicitação excessiva de consultas, exames complementares desnecessários, né, para o processo diagnóstico, muitas vezes, a baixa resolutividade e a lógica de funcionamento mediante a oferta de serviços, ainda muito na lógica hospitalocêntrica. Isso é o que tem sido registrado na literatura, tá? Não é um problema do nosso estado, do Ceará, mas que faz parte, né, do contexto quando a gente olha para isso. E o período de Covid-19 foi muito determinante para essa reorganização, pensando também nas tecnologias da informação, nas tecnologias empregadas à saúde, impulsionou, né, a legislação para a telesaúde, a regulamentação disso, com algumas leis. Trago aqui o exemplo da Lei 14.510. O Conselho Federal de Medicina ele já tinha alguma regulamentação, mas a prática ainda não era realmente regulamentada, então a pandemia ela trouxe esse aspecto da telemedicina, da teleconsultoria. E aqui eu coloco um exemplo do estado do Ceará, onde é publicizado, né, as modalidades que se realizam e a agenda dos profissionais. E, por fim, eu vou passar um vídeo que traz também um pouco dessa importância, dessa nova perspectiva da telesaúde no Brasil, pensando no estudo realizado. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Vocês me dizem se está aparecendo. E aí a gente já se encaminha para o fim. Oi, tudo bem? Eu sou a Maria Eulália e eu sou pesquisadora no projeto Telenordeste no Hospital Luiz de Vento. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso artigo que foi publicado na revista Epidemiologia e Serviços de Saúde, intitulado Assistência Médica Especializada na Atenção Primária por meio da telemedicina no Nordeste do Brasil. Um estudo descritivo realizado no Rio Grande do Norte nos anos de 2022 e 2023. Só para falar um pouquinho do contexto do nosso projeto, ainda que a equidade seja um dos principais norteadores do SUS, pessoas com alta vulnerabilidade social e regiões periféricas do Brasil ainda têm muita dificuldade de acesso aos médicos especialistas. E muitas vezes não dispõem de uma atenção primária resolutiva como se idealizou lá nos primórdios, né? Lá no nosso governo. Nesse cenário de distribuição desigual de profissionais, vazio assistencial e qualidade do atendimento sendo muito variável, a telemedicina pode ser uma ferramenta extremamente valiosa para o equilíbrio dessas variáveis. Foi pensando nisso que o projeto Telenordeste foi desenvolvido no âmbito do PROAD-SUS e tem por objetivo oferecer teleinterconsultas com cardiologista
neurologista, psiquiatria e endocrinologista aqui do Hospital Moinhos de Vento para as UBSs do estado do Rio Grande do Norte. Os atendimentos foram realizados por videoconferência, de forma triangulada entre o médico especialista, o médico da atenção primária e o paciente. Então, essa modalidade de interconsulta acontece com uma troca de informações e opiniões entre os médicos para investigação diagnóstica, manejo terapêutico e manejo clínico. Nosso objetivo foi descrever as teleinterconsultas com especialistas e equipes de saúde da família aderentes ao projeto Telenordeste no Rio Grande do Norte, e as consultas que foram realizadas entre novembro de 2022 e novembro de 2023. Analisamos características sociodemográficas, condições crônicas dos pacientes atendidos e acompanhamos os encaminhamentos realizados para atendimentos presenciais. Foram realizadas nesse período avaliado 847 teleinterconsultas, em que 71% das pessoas atendidas eram mulheres. A mediana da idade ficou entre 50 anos. 96% dos pacientes tinham doenças crônicas não transmissíveis com multimorbidades, ou seja, mais do que uma única doença. As doenças cardiovasculares, diabetes e doença renal estavam presentes em mais de 50% dos pacientes. Outras doenças metabólicas e doenças mentais foram registradas em torno de 30% dos pacientes atendidos, seguido então de doenças neurológicas presentes em mais ou menos 10% da população. Cabe ressaltar que a maior parte das comorbidades atendidas são condições sensíveis da atenção primária. Nós consideramos efetivo o nosso atendimento em mais de 98% dos casos, que eram pacientes que tiveram suas queixas totalmente resolvidas por meio da telemedicina, sem a necessidade do encaminhamento para outro tipo de atendimento. A mediana do tempo de espera foi de 7 dias. Então, esses dados mostram que a telemedicina ela chega justamente a quem precisa, de forma rápida e resolutiva. Mas aí, quais são as implicações desse nosso estudo e dos resultados que nós encontramos? Bom, o projeto Telenordeste levou ao estado do Rio Grande do Norte uma modalidade de atendimento médico facilitada pela saúde digital, com a possibilidade de contato ágil e acesso facilitado a cardiologistas, neurologistas, psiquiatras e endocrinologistas dentro da atenção primária. E ainda há a possibilidade da contrarreferência em tempo real, o que possibilita a continuidade do cuidado e proporciona uma qualificação do profissional assistente na atenção primária. E dessa forma, o projeto possibilita que as condições que são sensíveis à atenção primária, como as doenças crônicas não transmissíveis, sejam corretamente manejadas nesse nível de atenção, o que evita o encaminhamento desnecessário do paciente e também evita a sobrecarga nos serviços especializados. Ficamos muito felizes com a publicação deste estudo na revista Epidemiologia e Serviços de Saúde e com a oportunidade de mostrar como a telemedicina pode transformar o cuidado na ponta, chegando a quem mais precisa e fortalecendo a equidade do SUS. Bom, passo a palavra para a professora Magda. Primeiro que eu morro de orgulho. Para quem chegou agora, gente, pedir desculpa que eu estou numa crise de asma horrível. Então, eu estou tentando me poupar, mas hoje meus alunos, que bom que fizeram essa... hoje de manhã eu tive que ir para a rádio e agora com a Eli. Mas vou ser breve. Primeiro, Eli, parabenizar. Fico muito feliz, acho que foi muito boa. Você conseguiu captar, né, o que a gente queria. Eu ia pedir para vocês ligarem as câmerazinhas de novo, que agora eu vou querer a gente ver vocês. E aí, deixa eu... Você consegue parar de compartilhar ali? Uhum. Beleza. E aí, a gente... Ela mostrou esse vídeo, né? E uma das críticas que a gente faz a esse tipo, não, obviamente que tudo tem que ser feito para dar acesso, né, às pessoas e não tem nem o que falar. Mas uma crítica que a gente faz em relação a essa questão da gente ter, né, programas governamentais que são do Sul-Sudeste para o Norte-Nordeste,
São dois. Um é a questão da competência cultural, que não é a mesma, né? Então, você tem médicos de uma região atendendo pessoas de outra região e que muitas vezes a competência cultural ela demora para evoluir. E a outra é que esses médicos que estão atuando no Sul-Sudeste, eles não estão inseridos na rede de atenção do Estado. Então, eles não têm, digamos assim, governança, muitas vezes, como a gente tem, por exemplo, com o Telesaúde da CESA, para encaminhar mais rápido um paciente para a rede, ou então o próprio médico dizer, não, manda aqui para o ambulatório do HU, que eu preciso ver esse paciente com mais urgência, né? Então, existe toda também uma crítica em relação a esse modelo quando ele vem de uma região para outra, mas óbvio, se for para dar acesso às pessoas, de que isso seja feito, mas a gente entende que nós temos dentro do Norte e Nordeste, né, uma potência grande e que a gente pode aproveitar isso para que a gente mesmo, né, forneça esses serviços para os nossos pacientes, sejam eles do Norte ou do Nordeste, que a gente está muito próximo aqui, né? Então, são experiências super válidas, mas que a gente incorpore isso também como uma responsabilidade nossa, entendendo que a gente tem não só a governança do processo de rede, mas também a melhor competência cultural para fazer isso, né? E aí queria abrir para vocês, sabe, se alguém tiver alguma pergunta para a Eli ou para mim, né, para que a gente possa esclarecer, mas sua aula foi super esclarecedora, Eli, e queria te agradecer muito por esse momento, né, de qualquer maneira. Alguém queria fazer algum comentário, tirar alguma dúvida? Eu queria chamar mais gente com câmera para essa sala de aula, mesmo que esteja feio, não maquiado, doente como eu. Não? Olha Então, o professor Tati Madison. Meu Deus. Ela foi sua aluna também, professor. Agora que eu estou vendo aqui. Então, gente, assim, acho que se não tem dúvida ali, é porque sua aula foi super clara, né? E as dúvidas vão ficar aí na cabeça das pessoas e vão começar a pensar, né? Então, o que eu queria trazer hoje, principalmente para o pessoal do GAT3, né? Vocês verem que é um campo vasto, né? Aí que a gente precisa aprofundar nos estudos, que é para a gente entender como é que a gente pode se inserir nesse sistema de uma melhor forma, mas é um campo ainda com muita coisa para se explorar, né? Como ele falou, que vem desde a integração da rede, mas as ferramentas digitais que a gente pode usar para aprimorar isso. Tá bom? Então, eu vou pedir só para a gente bater uma fotinha, eu bater aqui olhando para a câmera, todo mundo bonito, se ajeita aí. Quem não ligou a câmera e quer sair na nossa sala de aula... Ai, Magda, desculpa interromper, não consegui ligar, Sara, não consegui ligar a câmera, mas assim, eu quero parabenizar, adorei sua apresentação, viu, Eli? Sim, fundamental a gente conhecer um pouco do território e como funciona essas redes de referência e contra-referência, mesmo não estando no Ceará, mas eu acho que é fundamental, né, a gente que trabalha no território, entender como é que esse processo para o direcionamento das ações, né, ela facilita muito. Quando você compreende o que acontece no seu território, para as deliberações, para a tomada de decisões, isso tudo, né, agrega o conhecimento para isso. E obrigada, viu, professora Magda, pelo convite para a professora Melissa da UFBA, né, e aí, como eu sempre gosto de participar, ver o que acontece, né, em outros territórios. Sara, obrigada. Como é que é na Bahia, assim, para vocês? Eu sei que vocês têm as policlínicas, inclusive, que eram o mesmo sistema da gente, né? Que era, não sei se ainda que é o CISREG, né? E tudo, e o Unisul. Que tem, exato, trabalho no sistema de regulação. Eu não tenho, assim, profundo conhecimento como está funcionando isso, né? Que eu trabalho na vigilância epidemiológica de um distrito local, né? E aí não teria muita propriedade hoje como é que está esse sistema de regulação, mas ela funciona através da regulação, né? A gente não tem a possibilidade de fazer a regulação do serviço por ligação, nada. Tem uma rede do Estado que faz a regulação desses pacientes. Né? Então, eu faço o convite aqui para você, junto com a gente, né? Eliane está aqui, a gente já trouxe Pernambuco para a gente conversar em outros momentos,
para a gente fortalecer essa rede de saúde digital, né, dentro da nossa região, para que a gente não precise importar, né, e que a gente receba investimento, tudo isso. Então, é uma coisa importante a gente entender que esses produtos do Pet Saúde Digital, a gente está falando também de investimento e inovação. Então, convido você a participar também em outros momentos, a gente fazer outros encontros que você, se você quiser, né, com outros gestores, para a gente fazer um bem bolado aí, interessante para a nossa região. Tá ok, muito obrigada. Nada. Então, gente, queria agradecer a sexta-feira, um bom final de semana para todo mundo. Espero que no próximo ciclo de debates a gente vai ter provavelmente um tema da TI, a gente vai ficar alternando um tema da saúde, um tema da TI, que é para a gente construir, né, um canal de comunicação e até, digamos assim, um glossário de comunicação, né? Que a gente consiga se entender melhor, mas como a Eliane também falou, a gente sabe que é muita coisa, mas a prática de vocês dentro do serviço vai fazer com que esse conhecimento seja assimilado de uma forma mais natural, mais orgânica, tá bom? Então, um abraço para todo mundo. Abraço. Gente, agradeço o espaço. Muito obrigada pela atenção. Estamos aqui, se precisarem, tá bom? Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, foi um prazer. Obrigada, Liz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, boa tarde a todos.